Essa é uma questão que caiu na Secretaria de Estado da Saúde de Goiás no ano de 2018. Homem residente em Goiânia, de 50 anos, rígido, programou uma pescaria na região norte de Goiás com os amigos. Buscou a rede básica de saúde para verificar a situação vacinal antes do passeio. Qual é a orientação adequada para a vacinação contra a febre amarela, de acordo com as diretrizes vigentes do Ministério da Saúde do Brasil? Observe todos vocês que a banca examinadora ele quer saber se o aluno tem conhecimento de como realizar a vacinação contra a febre amarela. Vamos inicialmente falar algumas características dessa vacinação para a febre amarela. A primeira dela é que ela é recomendada para todo o território brasileiro. Ela não é obrigatória, ela é recomendada para todo o território nacional. A vacinação para a febre amarela para as crianças nós realizamos em 2 doses. A primeira aos 9 meses e outra aos 4 anos. Então, tem essa peculiaridade. Crianças, 2 doses. A primeira aos 9 meses e outra aos 4 anos. Para criança com 5 anos ou mais, ou adultos, é indicado apenas uma única dose, como é o caso do nosso paciente em questão, que é um adulto, está indicado apenas uma única dose. Então, temos para aquelas crianças 2 doses, a primeira aos 9 meses e a outra aos 4 anos, e para aquelas crianças com mais de 5 anos ou até adultos, uma única dose. Além disso, as pessoas não vacinadas que viajarão para uma área de risco para a febre amarela devem ser imunizadas, mas com intervalo mínimo de 10 dias entre o dia da vacina e o dia da viagem. Isso é de extrema importância saber. Vamos, portanto, para alternativas. Quando a gente começa a ler todas essas alternativas, a gente já observa com carinho a alternativa B de bola, quando fala que verificar-se a imunização prévia, lógico, porque se houver, não há necessidade, já que é dose única, caso não tenha, vacinar contra a febre amarela, no mínimo 10 dias antes da viagem, como nós já falamos. Portanto, essa é a alternativa a ser marcada nessa questão. Verificar se há imunização prévia e, caso não tenha, vacinar contra a febre amarela, no mínimo 10 dias antes da viagem. Essa é a questão a ser marcada para você gabaritar essa questão. Observe que o aprendizado, então, é vacinação para a febre amarela. Caso não tenha sido vacinado, que viajarão para a área de risco, vacinar pelo menos 10 dias antes da viagem. Se já tiver sido vacinado, não há necessidade de uma nova dose, tendo em vista que é dose única para acima de 5 anos e para adultos. Lembrando, quando eu vacino para menos de 5 anos, é 2 doses, né? 2 doses, aos 9 meses, aos 4 anos de idade. Após 5 anos de adulto, é dose única. Por isso que eu tenho que perguntar, nesse caso, se ele já foi vacinado ou não. E caso não, ele for viajar, tem que ser um intervalo de 10 dias. Esse é o aprendizado dessa questão, portanto, tem mais uma questão gabaritada. Essa é uma questão que caiu na Faculdade de Medicina do ABC de São Paulo, no ano de 2018. Paciente de 32 anos, recém-contratado de uma empresa de contabilidade de São Paulo, SP, precisa apresentar a carteira de vacinação. Seus pais sempre foram contra qualquer tipo de imunização. O paciente chegou ao posto de saúde para tomar as vacinas necessárias. Imaginando que você é o médico do posto, assinale a alternativa correta de acordo com o Programa Nacional de Imunizações, o PNI. Observe todos vocês que eu estou diante de um paciente de mais de 20 anos, 32 anos, que quer saber em relação a que vacina fazer uso. E que ele tem um histórico que os pais sempre foram contra qualquer tipo de
imunização. Então, muito provavelmente, esse paciente não tem nenhuma comprovação vacinal, né? Então, quais são as vacinas que eu vou dar para o paciente maior de 20 anos sem comprovação vacinal? A primeira vacina, aquela que é dose única, tríplice viral, chamada também algumas vezes de MMR, que é contra sarampo, cachumba e rubéola. Então, a tríplice viral contra sarampo, cachumba e rubéola, dose única, tem que vir à nossa mente quando eu estou diante de um paciente com mais de 20 anos sem comprovação vacinal. A outra vacina, agora em 3 doses, é a vacina contra a hepatite B. Eu dou com 0, com 1 e com 6 meses cada dose, né? Então, é uma vacina dada em 3 doses, é vacina contra a hepatite B, é uma vacina que eu sempre também vou dar quando eu estou diante de um paciente como esse, maior de 20 anos, sem comprovação vacinal. Essa vacina é a dupla adulto, a chamada DT, contra difteria e tétano, também, assim como a vacina da hepatite B, a DT também são em 3 doses, o intervalo agora, nessa situação, de 2 meses entre cada dose, portanto, com 0, com 2 e com 4 meses eu dou as 3 doses da dupla adulto, da DT, para o paciente acima de 20 anos sem comprovação vacinal. E a cada 10 anos, eu tenho que dar uma dose de reforço da DT para esse paciente maior de 20 anos sem comprovação vacinal. Portanto, sabendo dessas 3 vacinas, tríplice viral, vacina contra hepatite B de bola e a dupla adulto, que é a DT contra difteria e tétano, sabendo disso, vamos para as alternativas da questão. Quando eu leio todas essas alternativas, eu observo na letra a que na letra C tem as vacinas recomendadas para essa faixa etária e cobertas pelo Programa Nacional de Imunização, exatamente a que nós falamos, a dupla adulto, que é contra a difteria e tétano, DT. Observe que ele quis complicar, ele botou SCR, as iniciais sarampo, cachumba e rubéola, nada mais é do que a MMR, do que a tríplice viral, aquela que eu dou em dose única. Há também contra a hepatite B. E ele acrescentou aqui a febre amarela, mas lembrando que a febre amarela é só se o paciente for de área de risco ou ele for viajar para a área de risco, não é para todo mundo. Portanto, esse é o aprendizado da questão. Quais são as vacinas que eu vou administrar para aquele meu paciente maior de 20 anos sem comprovação vacinal? Uma que é dose única, tríplice viral. 2 que são 3 doses, a DT, que é a dupla adulto, difteria e tétano, e que eu dou as 3 doses com intervalo de 60 dias entre elas, e a cada 10 anos eu faço reforço, e a contra a hepatite B, que assim como a DT também são em 3 doses, só que agora eu estou com 0, com 1 e com 6 meses. Essas são as 3 que eu dou sempre. E aquela que eu dou quando o paciente for de área de risco, ou quando ele for viajar para a área de risco de quê? De febre amarela, eu dou, portanto, nessas situações também, a vacina contra a febre amarela. Esse é o aprendizado dessa questão, portanto, temos mais uma questão gabaritada.